Queridos orquidófilos, eu estou fazendo alguns replantios, eu resolvi gravar, tá? Porque são vários os replantios aqui, tá uma bagunça, eu trouxe todo o meu material para cá. E para começar a falar de replante, eu vou mostrar para vocês aquele replante. Tem um vídeo que eu fiz, que eu faço, o primeiro vídeo que eu fiz de replante, que eu tratava da Dicynflorum. E eu quero mostrar para vocês como ela gostou. Olha só, gente. Acho que aqui tá dando para vocês ver como ela já tá. Olha só como ela já tá agarrando, ó. Vocês conseguem mostrar aqui embaixo? Ó. As raízes já passaram, já tá toda agarrada. Aqui, ó, já vieram dois brotos novos, tá? E aí a gente vai acertando a estética da planta, né? Vai amarrando ela, etc. Então, tá indo super bem. Adorou o replante. E eu sei que tem muito orquidófilo, né? Naquele vídeo que eu fiz o replante, mexi bastante nas raízes dela e tal. E a gente sabe que tem orquidófilo que meio que condena esse lance de mexer na raiz, de lavar a raiz e etc. Como essa planta estava muito tempo plantada já naquele substrato e estava só com musgo, não tinha opção, se não fosse correr o risco até de no ano seguinte não ver uma florada aqui devido a mexer tanto, tá? Então sempre que você for fazer um replante, evite mexer demais nas raízes. Mas existe caso que não tem o que fazer, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês, por exemplo, ó, essa daqui, você pode estar pensando, poxa, mas tá com flor, você vai replantar? Na verdade eu vou fazer o corte porque a florada dela já está no final. Essa aqui é uma Miltonopsis, né? E eu vou replantar ela também. Então eu tô aqui com uma das especiais que eu quero tratar com você. Esse pouquinho, filho. Aqui, ó. Essa daqui é uma que tá. Tem uma que eu fiz um outro vídeo, já tinha mostrado lá também. Eu vou fazer o plantio. Vou falando um pouquinho para vocês de cada espécie que eu tenho aqui. E aí eu vou falando um pouquinho, dando uma ideia para você também de substrato. Antes disso, o material que eu vou utilizar. Inclusive, deixa eu pegar aqui. Veja bem, gente, isso aqui recomendo que você compre para você poder fazer a esterilização do material que você vai usar para a poda que você vai fazer, tá? Por que eu recomendo que de repente não seja um isqueiro? Alguns estudos dizem que o isqueiro ele não elimina todas os fungos, bactérias e etc, tá? Então assim, dependendo da temperatura, tem bactérias e alguns tipos de fungos que são resistentes a uma determinada tipo de temperatura. Por essa razão, eu utilizo esse aqui, que é facinho, ó, gatilho rápido. Esqueci o nome, agora até me deu branco o nome disso aqui. Ó, super fácil. Você coloca aqui e 3 segundinhos você já consegue passar. Ela eleva bastante, maçarico. Quando a gente começa a gravar, a gente começa a querer falar as coisas certas para as pessoas, aí começa a dar um branco em tudo. Então, ó, maçarico, tá? Então, quando que eu faço isso? Por quê? Aqui a gente elimina as bactérias, fungos, qualquer tipo de coisa que possa fazer mal para as orquídeas. E aí, a gente, por exemplo, começa a fazer uma poda, né? Então você viu que eu esterilizei ela. E por que a gente esterilizou? Porque eu já tinha feito outros cortes. Então, ó, eu utilizo aqui, ó. Eu vou vir aqui na sua haste floral, né? E corto ela. Agora vamos supor que eu fosse cortar, por exemplo, essa encíclia. Tá vendo? Tá com uma haste também que eu vou cortar, tá certo? Eu não posso utilizar a mesma. Por quê? Porque pode ser que desta planta tenha alguma doença, fungo, qualquer coisa que tiver ali. Se eu cortar aqui, eu contamino essa planta, tá? Então, por essa razão que a gente recomenda que você, sempre que você utilizar, se você não tiver condições de utilizar um maçarico, pode ser um isqueiro mesmo. De qualquer forma, faça a esterilização. É muito importante que você faça a esterilização para não contaminar suas plantas, tá? Então, eu gosto de utilizar o maçarico. Me sinto mais confiável, tá?
Aí, você viu que eu estou fazendo o corte aqui, né? Mais um corte, tá? Então, normalmente eu corto aqui nessa parte de baixo, ó. Ok? Faço sempre cortes diagonal, na diagonal. E aqui tá uma misturinha que eu já deixei aqui. Gente, é que eu tô com muito serviço aqui hoje, tá? Então, assim, eu fui, tá? Se você tiver alguma dúvida, depois você vai perguntando e eu vou tentando esclarecer da melhor forma, tá bem? Aqui, ó, eu coloquei um pouquinho de canela e óleo, tá? Eu uso um pouco de canela e óleo. Também gosto de usar pasta de dente. Já fiz um vídeo, inclusive, utilizando pasta de dente. Então, aqui agora, o que que eu faço? Eu pego essa canela com um pouco de óleo, né? Venho no lugar que eu fiz o corte, né? Para ajudar, ó, tá? E eu deixo a planta, isso ajuda a evitar a entrada de fungo, bactéria, qualquer coisa lá dentro, além de ajudar a planta a cicatrizar, tá bem? Então, ó, aqui eu já venho aqui, ó, só isso aqui é o suficiente, bem? Então essa é a dica para quando você for fazer corte. Isso serve também quando você for fazer uma divisão de planta. Inclusive, eu tô aqui com várias espécies para mexer hoje aqui. Isso que eu achei interessante de fazer esse vídeo. Por exemplo, ó, Drácula, Lotax, né? Masdevallia. A cara de macaco, enfim, né? São plantas. Essa aqui, por exemplo, eu podia fazer uma divisão dela. Daí o que acontece? É o mesmo processo. Eu vou tirar ela daqui, eu vou fazer o replante dela. Eu só não sei se eu vou dividir, porque ela veio esse ano aqui com 5 hastes floral. E eu gostei muito de ver ela bem cheinha. Apesar que quando eu comprei ela estava com haste floral, e aqui em casa ela sentiu bastante essa troca. E quando se trata dessa espécie, eu vou dar um conselho bem grande para vocês, tá? Muito cuidado com essas micro-orquídeas. Por quê? Quando você for fazer a troca dela, ela tem a raiz dela é bem fininha, tá? Então quando você for trocar, tem assim uma responsabilidade grande para você não machucar a sua planta, tá? Vá apertando o vaso, vá deixando ela o mais fácil possível, evita puxar, porque ela sente bastante. Eu falava sobre as raízes, né? E as raízes sentem bastante. Essa aqui sente mais ainda. Então ela está bem enraizada aqui. Ela está com casca de coco. Tá vendo? E aí você vai soltando bem devagarzinho. Tá? Bem devagar você vai soltando o substrato. E é bem legal de mostrar isso aqui, porque como tem várias espécies aqui ligadas aqui com o que eu estou fazendo, Maxillaria, Tenufolha, que nem eu falei aqui da Miltonopsis, tem também um replantio que eu vou fazer de uma Dendrobium, Moscatum e de uma Denfal. Então são várias espécies, né? E ó, bem devagarzinho, não tenha pressa, porque micro-orquídea sente muito. E se você for puxando, o que acontece é que você vai quebrando. Ó, aqui, olha só o tamanho da raiz dela. Olha como é fininha, é super, super delicada. E eu vou fazer o replante dela, porque ela estava dentro deste pote aqui, né? E eu vou colocar ela no meu orquidário. Então ela vai tomar chuva, e eu quero colocar ela num vasinho assim, tá? Todo aberto. Aliás, recomendo muito, tá? Tratando um pouquinho das Masdevallia. Recomendo que você, quando você for plantar, que seja sempre com musgo. Ela gosta de um pH bem ácido. Se você pode colocar até um pouquinho de carvão na mistura. Ó, aqui, ó, você pode ver, ó, tem um cascão bem grande aqui de coco. Mas perceba que ela não tem assim nada mais aqui que não seja casca de coco, tá? Assim, com a casca de coco, apesar de ela estar uma planta bonita, como eu falei, ela floriu, etc, sem problema nenhum, mas eu acho que assim, a casca de coco, eu acho que a água passa muito rápido, principalmente essa fibra aqui, tá vendo? É uma fibra que a água passa muito rápida nela, e ela acaba não segurando água. Então, eu não recomendo para Masdevallia. Eu acho que vale a pena aí se você colocar musgo, de repente, né, ter misturado com fibra de coco sem problema, porque o musgo é o esfagno, né? Musgo. O caso daqui teria que ser esfagno mesmo, que quando a gente fala de musgo ou esfagno, não é que é musgo ou esfagno, né?
Tem musgo, aquele musgo chileno que a gente conhece aí, ele chega a ser até um xaxim, né? De tão firme que ele é, ele é bem firme, né? Então também demora para reter água, demora para você encharcar ele retém água só depois de receber muita água. Então aqui eu recomendo que quando você for fazer, ó, percebe? Ela tem um crescimento simpodial. Ó. O que é um crescimento simpodial? Aqui fica muito claro, tá? Então aqui, ó, é uma planta que vem, ela cresce que nem uma cobra. Ela vai crescendo e se expandindo, né? Indo para frente, caso da catleia, caso também aqui da maxilária. E o que seria uma monopodial? Uma monopodial seria a vanda, né? Que é aquelas que crescem para cima, a phalaenopsis, tá? Então essas espécies elas são monopodial por essa razão, porque crescem só para cima. Essa daqui fica bem claro, né? Quando o seu rizominha vai virando uma cobrinha, que é simpodial o seu crescimento. E aí, ó, olha só como que são as raízes dela, tá? Então, assim, eu vou evitar começar a puxar daqui em diante, porque pode ser que a gente machuque a planta, a cinta, e eu não quero que a raiz fique comprometida, até porque ela está muito bem. E aí a dica já para também, se você for cultivar aí qualquer gênero de Masdevallia, lógico, muda um pouquinho de uma espécie para outra, mas a grande maioria gosta de pouquíssimo sol, mas pouquíssimo, tá? Então, por exemplo, se você vai colocar no local, ela tem que estar 80% protegida com sombrite, né? E, por exemplo, no meu orquidário que tem um sombrite de 50%, como que eu faço? Então eu vou lá embaixo de todas as minhas plantas e coloco ela bem escondidinha lá, tá? Então essa é uma forma de ela ficar só receber realmente raios solares, tá bem? Então se você, por exemplo, quer cultivar uma Dracula lotax, não é difícil, mas você se lembre que ela não gosta de sol, tá bem? Até pelas suas folhas você pode ver que ela não tem pseudobulbo. Então o que acontece? Ó, ela é só a folha dela, ela só consegue armazenar água através realmente dessas pequeninas pseudobulbozinhas aqui daqui e a folha que faz uma reserva de água, tá? Então também nas suas fertilizações também tem que ser um pouquinho mais espaçada, que é uma planta sensível, né, a fertilização demais, etc, né? Ela não tem. E aí rega a mesma coisa, é uma planta que gosta de bastante umidade, mas não de ficar encharcada. Por isso, deixa eu me separar, só deixa eu me achar aqui que tá uma bagunça. Por isso que eu falo sobre, se você quiser, por exemplo, plantar só com musgo, tá? Pode. Por quê? Porque o musgo ele vai manter a umidade. Então vamos supor que chova, né? E molhe esse substrato, ele vai ficar bastante tempo úmido, tá? Então, ó, perceba que eu vou bem devagarzinho, realmente, para não machucar a planta, tá? Importante que você envolva ela, inclusive, da forma como eu estou fazendo aqui, antes de você colocá-la no vaso. Aqui, ó, eu acho que eu vou fazer um repiquezinho nela, para fazer uma mudinha dela. Assim eu aproveito e mostro para vocês. Como ela tem aqui o seu rizoma bem curtinho, tá? Então aqui você escolhe, ó, como ela tá bem folhada aqui, eu vou fazer um corte no rizoma dela. Esse aqui estava esterilizada já, tá? Então aquela outra que eu utilizei, então aqui, ó, eu faço um piquezinho, tá? Bem facinho de fazer a divisão dessa planta aqui, tá? Então aqui, ó, tá vindo aqui, tá vindo uma nova folhagem e eu fiz piquei ela aqui, tá certo? Então enquanto eu vou fazendo plantio dessas plantas todas que eu estou mostrando aqui, vou fazer vários vídeos de plantio, vou falando de cada uma dessas espécies, então acompanha, essa é a dica de replantio parte 1, tá bom? Até o próximo vídeo, fiquem com Deus.